é o que te manteve firme até receber o prêmio. Então, como eu disse, felicidade nunca é o objetivo, felicidade é o caminho. Meu nome é Daniel Branco, sou neurologista e neurocientista e dediquei toda a minha vida a buscar uma compreensão mais profunda da consciência. E esta é uma conversa sobre alta consciência e felicidade. A felicidade, assim como outras experiências conscientes e outros tipos de qualia, só existe em consciência. A ciência não sabe o que é felicidade, não consegue medir diretamente felicidade. Tudo que a ciência sabe sobre felicidade é aquilo que nós mesmos contamos a ela. Fomos nós que dissemos à ciência que quando, por exemplo, nós sorrimos, esse movimento facial está associado a uma sensação que nós chamamos de felicidade. Mas a ciência não faz ideia do que seja uma sensação, porque ela não consegue medir sensações. Foi porque nós dissemos ao mundo lá fora que nossos sorrisos significam felicidade, que os cientistas e engenheiros conseguiram criar softwares que reconhecem quando alguém está feliz numa foto, por exemplo. Quando os cantos da boca se mexem, se erguem, temos um sorriso. E o sorriso significa felicidade. Quando os cantos da boca se abaixam, não consigo fazer aqui agora, temos uma expressão triste. Isso significa que estamos tristes. Mas se a gente não tivesse informado aos cientistas e engenheiros, em primeiro lugar, que existe um sentimento associado com aquelas expressões, os cientistas e engenheiros nunca iam saber que existem sensações como felicidade. Tô brincando. Eu tô brincando porque eu fiz parte de engenharia, tenho vários amigos engenheiros. Cientistas e engenheiros também têm sentimentos e sabem o que é um sentimento. Mas a ciência, não. Uma coisa é o que o cientista sabe, outra coisa é o que a ciência consegue medir diretamente, o que a ciência sabe. Outros seres, né, outros animais não sorriem, o que torna bem mais difícil para a gente saber se eles estão felizes ou não. E mesmo assim, muitas vezes nós conseguimos inferir a felicidade desses outros seres a partir de outros sinais. Um cachorro, por exemplo, se está abanando o rabo e com a língua para fora, provavelmente está feliz. Mas como nós podemos saber realmente o que o cachorro está sentindo? Na verdade, não tem como, a menos que nós fôssemos aquele cachorro. A única forma de saber como é ser feliz em forma de cachorro é ser um cachorro. Nós inferimos que o cachorro está sentindo algo parecido com o que nós mesmos sentimos quando nós sorrimos. Mas se a gente não sorrisse e fosse incapaz de sentir felicidade, a gente olhar para um macaco, por exemplo, que é um bicho que sorri. E a gente não ia ter ideia do que aquilo significa. A gente só consegue conectar com aquela experiência que o macaco deve estar tendo, porque nós mesmos temos aquela experiência. E como eu já disse, a ciência não ia ter nenhuma ideia do que significa o macaco sorrindo e a boca dele se erguendo, os cantos da boca se erguendo. No máximo, a ciência conseguiria correlacionar o sorriso do macaco com alguns comportamentos do macaco. Mas ainda assim, nós saberíamos que o sorriso e os comportamentos estão associados a nós não saberíamos que o sorriso e o comportamento estão associados a uma emoção. Isso a gente sabe porque a gente vive em primeira pessoa essa experiência de sentir felicidade ou de sorrir, de ficar alegre. Nós só sabemos isso e assumimos que seja a mesma coisa com o macaco, porque a gente conhece diretamente essas emoções. Mas como é que nós sabemos o que nós sentimos quando nós sentimos? Quando somos nós sentindo? Bem, como eu já disse, não é a ciência que nos diz o que a gente está sentindo. Quando sorrimos, nós simplesmente sabemos o que estamos sentindo. Não precisamos de rótulos nem de palavras para descrever, apenas sentimos e sabemos que aquilo é real. Essa é uma experiência direta, de primeira mão. Não tem nenhuma necessidade de prova científica. Pelo contrário, se a ciência disser por algum motivo, não, você não está sentindo nada, que nem alguns cientistas dizem que não existe consciência. A gente vai dizer, ok, obrigado, eu sei o que eu estou sentindo, tanto faz o que a ciência fala. Bom, mas isso é um assunto que eu já discuti em outros vídeos e não era exatamente o que eu queria discutir nesse vídeo. O objetivo do vídeo de hoje
não é discutir a ciência do sorriso ou a realidade da felicidade. Nós sabemos que a felicidade existe. Tanto faz se ela pode ser provada pela ciência ou não. O que eu quero dizer hoje é que a felicidade é, nunca deve ser o objetivo. E eu vou repetir: felicidade não deve ser o objetivo, ela não é o objetivo. Quando se trata de encontrar o propósito e o objetivo da vida, nós normalmente erramos feio, assim, porque muita gente simplesmente diz que o objetivo da vida é ser feliz. Olhando ao redor, a gente vê que muita gente não sabe por que gasta tanta energia perseguindo as coisas que persegue. Tipo, carreira, relacionamento, dinheiro, status, família. É impressionante a quantidade de energia que a gente investe construindo todas essas coisas, inclusive eu. Não estou me excluindo aqui disso. Mas o que acontece, muitas vezes, é que as pessoas não sabem por que elas estão indo atrás de todas aquelas coisas. Não raramente, elas apenas seguem o fluxo, vão fazendo o que a sociedade espera que elas façam. Nós estamos sempre tentando nos encaixar nessa idealização que seria uma vida de sucesso, do que seria uma vida bem-sucedida. E aí acabamos escolhendo um dos papéis pré-formatados que nos deram, que estavam disponíveis quando a gente nasceu ou quando a gente estava crescendo. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser empresário, e a gente segue atuando naquele papel no palco da vida. Mas se você perguntar qual é o propósito da vida, qual é o propósito daquele papel, qual o propósito de passar por tudo isso? A resposta de muitos vai ser feliz. Talvez simplesmente porque não tenham uma resposta melhor e dão a resposta padrão, tipo Miss respondendo o que ela quer é paz mundial, sabe aquela resposta pré-definida. E eu concordo, felicidade é um propósito saudável. Mas como nós passamos a maior parte do tempo buscando conquistar ou construir coisas que nos foram impostas de certa forma, pelo nosso contexto, pela nossa sociedade, nós naturalmente acabamos nos convencendo de que tudo o que nós fazemos tem o objetivo de nos tornar felizes. Afinal, qual seria o sentido de tudo isso se não fosse para ser feliz? Tem que algum objetivo precisa ter. E aí a gente começa a pensar: eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa. Eu vou ser feliz quando eu encontrar o amor da minha vida. Eu vou ser feliz quando eu conseguir aquele emprego. Mas eu preciso falar uma coisa: nenhuma dessas coisas vai te fazer feliz. Ponto. A felicidade não vem de conquistas. Eu vou repetir: a felicidade não vem de conquistas. Aquilo que nós sentimos ao conquistar algo, você pode chamar de euforia, alegria, pode dar qualquer nome que você quiser. Mas no fundo é basicamente, neurocientificamente falando, um pico de dopamina. Não é felicidade. Essa satisfação que a gente obtém ao conquistar algo é passageira. Tanto é que conquistas podem virar uma espécie de vício até. A pessoa realiza algo incrível e logo em seguida já está pensando na próxima coisa incrível que ela quer fazer. Eu certamente sou culpado de já ter feito isso ao longo da minha vida. E isso não é exatamente felicidade, isso é compulsão. Não é à toa que tantas pessoas se tornam viciadas em poder, dinheiro ou fama. Não é porque elas buscam uma vida mais feliz, mas porque elas estão vidradas no prazer químico da conquista, que é um prazer fugaz, é um prazer que dura pouco. A felicidade, que eu chamo aqui de felicidade verdadeira, ela não é um sentimento fugaz. A felicidade não vem e vai com a excitação do momento. Felicidade é um negócio diferente. O que é felicidade, então? Como eu já disse, felicidade não é o objetivo. A gente não faz tudo isso para então alcançar felicidade. Felicidade é o combustível que te leva às conquistas, aos lugares onde você quer chegar. Se você alcançou o seu objetivo e se sente feliz com isso, a verdadeira felicidade é tudo aquilo que você viveu antes de chegar lá.
Porque felicidade não é o que se sente ao receber o prêmio. Felicidade é o que te manteve firme até receber o prêmio. Então, como eu disse, felicidade nunca é o objetivo. Felicidade é o caminho. Vou fazer uma outra analogia aqui. Felicidade é como a base de uma música. É aquele baixo constante, profundo, que dá estrutura e ritmo à música. Se vocês prestarem atenção, muitas das melhores músicas têm um baixo extremamente simples. Um exemplo que me vem à cabeça é se você é fã do U2, por exemplo. Pega a música With or Without You. Ao longo da música inteira, do começo ao fim, o baixo é composto de apenas 4 notas, que se repetem sem parar, inalteradas, do início ao fim. E mesmo quando a música atinge o seu auge, a base do baixo continua lá, estável, sólida, inabalável. Não importa o que aconteça, não importa se a música está na parte mais legal ou na parte mais entediante. A o baixo, a base sustenta a música do começo ao fim. E isso é felicidade. É aí que as pessoas se confundem. Felicidade não é a consequência das conquistas da vida. Na canção da vida, a felicidade é o baixo, a causa, a fundação, o alicerce de tudo o que você constrói. Eu lembro de quando eu era criança ou adolescente, eu ouvia as pessoas dizendo que o objetivo da vida era ser feliz. E aí, quando me perguntavam qual era o meu objetivo, eu ficava meio confuso, porque até onde eu sabia, eu já era feliz. Se eu já era feliz, então qual era o sentido de todo o resto? Se eu alcançar a felicidade que eu já tenho. E eu acho que isso acontece com muita gente. Nós nascemos nesse planeta vindo de um lugar de felicidade. Então, começamos a buscar coisas sem por causa do contexto que a gente encontra aqui, a gente começa a buscar coisas sem uma razão clara, tentando alcançar algo que nós já tínhamos desde o início. Quando a gente veio a felicidade veio para a vida conosco, na maior parte dos casos. No meu caso, eu decidi cedo, então, na vida, que ser feliz não era o meu objetivo. Eu fui adiante, escolhi algum dos papéis que a sociedade oferece e fui atrás deles. Na verdade, até escolhi mais do que um desses papéis. Eu acho que por já me sentir feliz, eu me permiti arriscar mais e acabei vivendo diversos desses papéis ao longo da minha vida. Mas em algum momento eu me perdi na busca dos objetivos do 3D. Eu chamo 3D, é como eu gosto de me referir a esse mundo físico e tridimensional, né, e nem cinema 3D. E eu acabei me desconectando da felicidade que já existia em mim, que eu tinha originalmente trazido para a vida comigo. Então, em algum ponto da minha vida, a música da minha vida perdeu o baixo, provavelmente porque eu estava focando só no refrão, só na parte boa da música. Mas a ideia desse vídeo não é falar sobre as baixas temporadas da minha vida. No meu caso, a história felizmente tem um final feliz, mesmo que eu, para me contradizer, tenha acabado de dizer que a felicidade não acontece no fim, mas é o combustível de toda a jornada. E é isso, exatamente isso que eu quero dizer. A felicidade, mesmo no meu caso, a minha felicidade sempre esteve lá, mesmo durante os momentos tristes, de baixa. Naqueles momentos eu não sentia a felicidade ao redor, mas é porque eu estava apenas desconectado da minha felicidade. Eu precisei então reaprender a me reconectar com a minha própria felicidade, para que ela continuasse me guiando rumo aos objetivos da minha vida, que não eram mais objetivos de conquista da dopamina, do sucesso, se tornaram objetivos muito mais de longo prazo, de manutenção da felicidade, de manutenção do baixo que eu consegui trazer de volta para minha vida. E como eu fiz isso? Bom, primeiro passo para se reconectar com a sua felicidade é entender que a felicidade nunca te deixou. Ela nunca te abandonou. Foi você que se desconectou dela. Você que, em algum momento, como eu fiz, em algum momento decidi que a felicidade não era o que eu estava buscando, não era o meu objetivo. Porque eu não entendia que, na verdade, eu devia mantê-la, porque ela era o meu combustível. Então você precisa entender que a felicidade está sempre lá para você reencontrar.
Ela está sempre lá esperando que você a chame para que ela possa voltar. Não importa o que você esteja vivendo nesse momento, a sua felicidade existe, e existe fundamentalmente, entende? Não é algo que você precisa tentar criar. A tua felicidade faz parte de quem você fundamentalmente é. Ela pode estar aquecida, adormecida, hã, mas pode saber que ela existe e está viva. E quando você se reconecta com ela, aí ela te leva a lugares incríveis. Ela te carrega aos momentos que você achava que precisava para ser feliz, mas que na verdade foram consequência da sua felicidade e não a causa da felicidade. Foi a sua felicidade que criou os momentos que você queria viver e não o contrário. E aí, quando você vive aqueles momentos de satisfação, você entende que aquilo não é algo que te define e que realmente você precisa estar repetindo o tempo todo, porque o tempo todo você tem a sua felicidade, que vai estar sempre trazendo momentos de satisfação, maior ou menor. E ao se perceber isso, você percebe que foi feliz o tempo todo, ao longo de todo o caminho. Você percebe que cada obstáculo e cada dificuldade ao longo do caminho estavam lá apenas para tornar o momento presente mais saboroso. Você percebe que os baixos foram necessários para que os picos pudessem acontecer. Afinal, como seria possível ter picos se não existissem os vales? Mas a pergunta que pode ficar então é: como que eu me reconecto com a minha felicidade se eu não consigo sentir a minha felicidade? Bom, o primeiro passo, como eu já comentei, é saber que a sua felicidade existe. Não apenas acreditar que ela existe, mas saber que ela existe. Existe uma diferença muito grande entre acreditar e saber. O acreditar é aquela coisa que você. Não, eu acredito. É meio que assim, eu acredito, mas eu tô esperando que no futuro alguma coisa vai provar que eu estava certo. Saber não, saber você sabe. Você sabe, não precisa prova, não precisa nada que aconteça no futuro para aquilo se tornar real na sua realidade de primeira pessoa. Você simplesmente sabe. Então, isso é basicamente uma escolha de parar de acreditar na felicidade que ela existe e saber simplesmente que ela existe. E se mesmo assim for difícil encontrar a felicidade, existe um truque que eu aprendi ao longo da minha vida também. Encontra apenas uma pequena felicidade, assim, mesmo que minúscula. Encontra uma felicidade pequenininha que você possa ampliar. E aí você aumenta o tamanho dela, um pouco de cada vez, dia após dia, até que ela tome conta da sua vida. Porque felicidade, de certa forma, funciona como um investimento no banco. Cada pequeno depósito rende frutos e dividendos com o tempo. Quanto mais tempo investindo, maior o tamanho do dividendo. E o melhor, diferente do dinheiro, você precisa lá trabalhar para ter o capital inicial, para começar a investir. A felicidade pode vir e vem, é como ela vem do nada. Não precisa de ação externa, não precisa dos picos, não precisa do momento de satisfação, não precisa de conquista. Lembra? Felicidade não é criada no momento da conquista. A felicidade é o que cria o momento da conquista. Então, como é que ela aparece? A felicidade simplesmente vem, porque ela quer te encontrar. Ela pertence a ti, ela é parte de quem você é. Tudo que você precisa fazer é decidir. Decida ser feliz. Felicidade é uma decisão, não é uma consequência. Ela não precisa de um motivo. No momento que você decidir ser feliz, a felicidade vai começar a se aproximar, ela vai começar a te encontrar. Mas se você quiser um atalho para deixar esse processo ainda mais fácil, aqui vai a minha dica: seja grato, porque em qualquer momento da sua vida há sempre algo pelo que agradecer. Se tudo que você tem é um copo d'água, seja grato. Se tudo que você vê é adversidade e dificuldade, seja grato também, porque tudo que a vida traz é um presente. Se é e tudo que ela traz é útil. Se o presente é bom e gostoso, a gente usufrui e aproveita. Mas se o presente é amargo e difícil, a gente aprende e cresce com ele. Porque tudo que a vida nos dá tem proveito e serventia. Tudo que a vida traz é exatamente aquilo que a gente está precisando naquele momento. É aquilo que a gente está vibrando naquele momento. E a gratidão é o portal da felicidade. E a felicidade é a base da vida, é o baixo da vida.
E ela é a escolha que só você pode fazer. E não está necessariamente errado escolher não ter felicidade. Isso vai te levar por outros caminhos, por outras experiências, e você vai crescer e vai aprender com aquelas experiências. Mas vai ser a experiência de um caminho difícil, de um caminho tortuoso, de um caminho amargo, que é importante conhecer também. Mas qualquer pessoa, a qualquer momento, pode escolher ser feliz. Não precisa de motivo ou justificativa. E mesmo diante do pior cenário, sempre há algo a aprender. Se você acha que chegou no fundo do poço, como um dia eu já achei, agradeça por saber o que significa estar lá, por perceber que ainda está vivo, que ainda há tempo. Mesmo que você esteja lidando com a morte iminente, inevitável. A morte, se você entende que consciência tem existência fundamental, ela não destrói tua essência. Você sempre pode construir e criar uma nova vida. Mas se você está naquele momento de fundo do poço que não é a morte, mas que vai ser difícil dali em diante, pelo menos você sabe que dali em diante só dá para subir, se você realmente está no fundo do poço. Agradecer pela vida que se viveu, pelas experiências que foram tidas, pelo aprendizado obtido e por finalmente poder voltar para casa. Porque na cabeça da maior parte das pessoas, morrer é a pior coisa que pode acontecer. E morrer, na minha concepção, nada mais é do que voltar para casa. Como que isso pode ser difícil ou ruim de qualquer forma? Então, assovie e chame o seu cavalo da felicidade. Monte nele e vá. E quando chegar ao destino, você vai perceber que foi feliz o tempo todo. E foi tudo sua própria criação. Uma escolha em consciência de experimentar a ausência da felicidade para redescobrir o seu valor. E você vai entender que a felicidade sempre esteve lá, só esperando que você a chamasse de volta, porque ela sempre foi sua. Faz sentido para você essa ideia? Essa, como outras ideias nesse canal, é uma ideia que decorre diretamente de assumir que consciência tem existência mais fundamental do que fisicalidade. Como felicidade é algo que existe apenas em consciência, ela está completamente dentro do teu controle. Você pode escolher ou não construir a experiência de consciência, de felicidade dentro da sua consciência. Você quer se aprofundar nessas ideias? Elas estão desenvolvidas no meu livro Espiritualidade, ah, Iniciação Espiritual para Pessoas Racionais. E se quiser continuar explorando esses temas comigo, deixa o like, se inscreve no canal, hã, aperta o sininho, encaminha para outras pessoas, para amigos.